Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem dos nossos pecados. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos, uma saudação carinhosa a você que nos acompanha através das redes sociais. Estamos no sábado da 8ª Pascal, estes 8 dias que se seguem à grande noite da vigília, que constituem, na realidade, um único dia, o dia da ressurreição do Senhor. Fato central da nossa fé, porque, como diz São Paulo, se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. É importante lembrarmos que o mistério pascal é sempre um só: paixão, morte e ressurreição do Senhor. Não há como separar este fato extraordinário. O crucificado é o ressuscitado. O mesmo corpo que padeceu na cruz, o mesmo corpo que foi sepultado, é o mesmo corpo que ressuscita. Mas, evidentemente, um corpo ao mesmo tempo glorioso, transformado, que não está mais sujeito ao tempo, ao espaço, à doença, à velhice, às adversidades da vida. Por isso é que a ressurreição do Senhor, amados irmãos, é o penhor da nossa esperança, é o motivo também da nossa alegria, porque a doença, a morte não possuem mais a última palavra. A ressurreição do Senhor nos mostra que a vida eterna nos aguarda. Nós também um dia seremos ressuscitados com o Senhor. De modo especial, neste tempo difícil que nós temos atravessado, tempo de pandemia, tantas perdas, certamente tantas famílias enlutadas, talvez você que nos acompanhe tenha perdido um ente querido ou um amigo, e assim por diante. Nós devemos nos lembrar nessas circunstâncias que Cristo sempre nos acompanha. É claro que nós sentimos a dor da perda, é evidente que o luto vai bater às vezes à nossa porta, mas apesar de tudo isso não podemos perder a esperança, porque a nossa fé é a fé na ressurreição. Por isso, a repreensão que Jesus faz no Evangelho de hoje para os apóstolos, ele faz também para cada um de nós, homens de pouca fé, e ao final nos pede o mesmo que pediu aos seus discípulos: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. E o exemplo maior que nós temos é exatamente Maria Santíssima. Nós estamos no sábado, sábado é sempre dia de nos lembrarmos de um modo ainda mais particular da nossa Mamãe do Céu, e como vai dizer São Leão Magno, Maria Santíssima é sem dúvida a primeira testemunha, testemunha discreta da ressurreição. Muito interessante notar que o Evangelho nos traz várias aparições do ressuscitado ao longo desta 8ª de Páscoa, para Maria Madalena, para os discípulos, para o discípulo amado e assim por diante. Mas a Escritura não traz este momento sem igual, este momento majestático em que Jesus apareceu à sua Mãe Santíssima. São Leão Magno vai dizer que Deus conserva as suas maiores pérolas, os seus maiores tesouros para si,
esconde esses tesouros dos homens. E é neste sentido que nós entendemos a aparição do Senhor para sua mãe. Este grande Papa vai dizer que, assim como ela teve o sofrimento de contemplar o filho na cruz, assim como ela teve a dor atroz de vê-lo insultado, blasfemado, cheio de cusparadas, cheio de espinhos, com pregos para a nossa redenção, estes olhos maternos, logo mais, no sábado de Aleluia, no domingo da ressurreição, terão a alegria de contemplar a face gloriosa de Cristo ressuscitado. Qual não deve ter sido o júbilo, a alegria de Nossa Senhora ao ver o seu filho, agora glorioso, servido pelos anjos do céu. E a própria Assunção da Virgem Maria, quando terminada a sua caminhada na terra, ela foi elevada em corpo e alma ao céu, é uma participação neste mistério da ressurreição do Senhor. Por isso que ela é não só a mãe, mas além de mãe é também modelo de toda a igreja. Peçamos então, amados filhos, que ela interceda por cada um de nós, de modo especial nestes tempos conturbados. Vocês ouviram certamente na primeira leitura o relato em que Pedro e João foram advertidos pelas autoridades judaicas de que não falassem mais o nome do Senhor. E a resposta deles é muito clara, que antes de obedecer aos homens, eles devem obedecer a Deus. Também nós temos vivido momentos conturbados na nossa democracia, em que autoridades às vezes querem se colocar no lugar do próprio Deus, tiram até direitos básicos dos cidadãos. E neste contexto, nós precisamos nos manter, como diz o magistério da Igreja, no equilíbrio da santa doutrina. Evidente que nós, como a própria Escritura diz, devemos nos submeter às autoridades, mas quando estas autoridades afrontam a lei divina ou a lei natural, o próprio catecismo nos lembra de que nós devemos testemunhar a nossa fidelidade a Deus, mesmo que isto nos custe a própria vida. A palavra mártir significa testemunha. É muito bonito perceber que esses homens do Evangelho, os discípulos de Jesus, eram aqueles mesmos que tinham abandonado o Senhor na cruz. Com exceção do discípulo amado, São João, todos os outros, inclusive São Pedro, primeiro Papa, todos tinham fugido por pusilanimidade, por covardia. Mas, ao se encontrarem com Cristo ressuscitado, se tornam denodados, corajosos, testemunhas fiéis do Evangelho. Peçamos então que Nossa Senhora interceda por nós e nos faça também testemunhas do seu Filho amado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.